A gente vai a Brasília agora. O Rafael Procópio está conosco atualizando aquilo que o TSE recebe de informação e transforma isso em boletim. Fala, Procópio, como é que tá? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está com a gente nesse domingão de primeiro turno. Seguimos aqui praticamente um comitê de imprensa que foi montado aqui no Tribunal Superior Eleitoral com todas as redações, acompanhando esse desenrolar, essa primeira parte ainda da votação municipal em todo o Brasil, exceto só aqui no Distrito Federal. Quem passou mais cedo por aqui foi justamente a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que também é ministra do STF. A gente pode destacar aqui em pelo menos 4 pontos a fala dela, que durou cerca de 10 minutos aqui com a imprensa brasileira. Ela disse que até então os dados que ela tinha compilado, que tinham passado para ela, é que a eleição deste ano, esse primeiro turno, sem grandes intercorrências até esse momento, eleição considerada tranquila. A votação terminará, lembrando que ela também lembrou desse ponto, que a votação terminará simultaneamente em todo o país, que é uma novidade no pleito municipal. 5 horas da tarde, aqui horário de Brasília, as urnas serão fechadas e na sequência começa já a apuração. Vários ouvintes, várias pessoas que estão nos acompanhando desde mais cedo relataram não só na nossa programação, como também nas redes sociais, sobre problemas no título eletrônico, título eleitoral eletrônico, o e-título. Esse problema ocorreu pela quantidade, segundo a ministra, de pessoas que buscaram a plataforma de título eleitoral eletrônico ao mesmo tempo. Segundo Carmen Lúcia, foram 7.600.000 acessos praticamente de forma simultânea na manhã deste domingo, principalmente na procura, pelas formas de justificar o voto. Mas nesse momento a situação está normalizada, foi contornada, foi só uma grande fila, na verdade, que se formou no e-título na manhã deste domingo. E agora um novo pronunciamento da ministra somente depois da eleição, já após a apuração, assim como aconteceu no último pleito de 2022, lembrando que esse foi um pleito aí presidencial. Sobre alguns dados gerais que a gente consegue falar nesse momento, pessoal, só para a gente já finalizar, urnas usadas no país até esse momento, mais de 478 mil. Urnas que estão prontas para substituição, 53 mil, quase 54 mil. E um dado interessante que a própria ministra tinha dito, que as urnas substituídas até então foram 1.934, isso que representa 0,37% deste total. Lembrando que esses dados que eu trouxe agora, eles foram reafirmados pela ministra Carmen Lúcia, mas eles são relativos às ocorrências, a tudo que tinha sido registrado pelo TSE até 1h da tarde de hoje. Ocorrências em gerais, tudo aquilo que envolve problemas com a justiça, não a justiça eleitoral somente, mas a justiça como um todo, foram ocorrências, 274 ocorrências até 1h da tarde e 5 candidatos tinham sido presos. Candidatos que foram conduzidos à justiça no número de 21. Eleitores presos 68, eleitores conduzidos a prestar esclarecimentos à justiça 139, prisões em flagrante 68 e armas apreendidas. E só para a gente realmente fechar esse monte de dados, fechar esse boletim de agora, a Polícia Federal publicou agora há pouco um registro geral sobre as ocorrências em que ela atuou em todo o Brasil. Até então são 64 situações flagranciais, como a própria Polícia Federal chama esse tipo de ação, e aí no estado de São Paulo não é o primeiro da lista, o primeiro é o estado do Maranhão, na verdade é o estado do Rio de Janeiro com 23, o estado de São Paulo teve 8 situações até as 3 horas da tarde em que a Polícia Federal teve que atuar. Pessoal, seguimos aqui de Brasília com todos esses dados, com esse compilado desse primeiro turno, lembrando que a votação se encerra às 5 horas da tarde e com o sistema eletrônico, na sequência, já começa a apuração dos votos. Excelente, valeu, obrigado, Procópio, bom trabalho aí pro amigo. Valeu. Ô Zaidan, essa história do que a Carmen Lúcia, aliás, ainda nessa programação, vamos trazer a palavra integral da ministra Carmen Lúcia lá no TSE. Todo mundo sabia, né, que seria de manhã que todo mundo acessaria o aplicativo, né? Eu acho que tudo bem, é justificável, 7 milhões e tudo mais. Mas se tem um dia que todo mundo vai acessar o aplicativo ao mesmo tempo, é o dia da eleição, né, Zaidan? Claro, não adianta dizer que depois de amanhã eles estarão uma beleza, né? e aquele troço, Ronald, a internet no Brasil é ruim, né? Ela poderia ser muito melhor. Também aí a carência de investimentos, públicos e privados, né? Então, muita gente fala, porque na Coreia do Sul, que convenhamos, né? Ninguém está falando de um país com capacidade de investimento muito maior do que o Brasil, nada disso. Mas é a ideia de que, olha, isso aqui é uma ferramenta que cada vez vai ser mais usada, é indispensável, ela se tornou indispensável. Então, você tem de dar condições de as pessoas usarem, né?
E claro que esse problema seria facilmente resolvido com o fim dessa bobagem que é o voto obrigatório. A obrigatoriedade do voto é uma estupidez, é um atraso, é um atentado, aliás, contra o direito das pessoas. Você não pode tirar do eleitor o direito de votar, de escolher. Não pode. Seria uma ação ditatorial, uma violência política. Da mesma maneira, você não pode tirar dele o direito de não votar, né? Claro, não é nem a questão do simbolismo da multa e tal, mas é a encheção, né? Ou é o cara ter de passar o domingo tentando explicar por que ele não foi votar, ou então, depois, um dia qualquer, ele tem de pegar aquela fila lá no cartório eleitoral para explicar por que não foi votar, ou para pagar a multa, se ele não tiver explicação alguma, que é um direito, não quis ir, não estava afim, né? Então, é uma bobagem. Isso já seria resolvido e deixaria o aplicativo para questões mais importantes se não houvesse essa obrigatoriedade. Tem muito ouvinte que manda mensagem aqui e fala assim, é o dia da democracia e tal, e muita gente escreveu aqui, eu li mensagens de WhatsApp, no YouTube também, falando, pô, se é o dia da democracia, deveria ser o dia para eu decidir se quero ou não exercer esse direito, claro, né? Claro, exatamente isso, né? Exatamente isso. Ô Zaidan, você sabe que com a história do aplicativo, porque o cara pensava no seguinte, pô, eu tenho que justificar hoje, aí eu vou no cartório ou vou na zona eleitoral? Se eu tô na cidade, ele fala assim, quer saber, eu vou lá votar mesmo, porque entre ir no cartório e ir na zona eleitoral, eu vou na zona eleitoral e já voto. Agora, criou-se a facilidade, que é o aplicativo para se justificar. Só que muita gente esqueceu que o aplicativo não funciona para quem está na cidade dele, né? Claro, então, claro. O Zaidan tá em Uberaba. Ele não tá afim de votar. Se ele entrar lá... Ô Zaidan, você tá em Uberaba, né? Almoço de família, tá o Manuel, tá todo mundo aí, e você não quer votar, é um direito seu, mas não pode, você tem que votar. E aí, se você pegar o aplicativo e dizer que você não pode votar, não vai deixar. Claro. Agora, se você tivesse em Belo Horizonte, aí deixaria. Claro, a geolocalização. Então o aplicativo tem esse nível de inteligência aí para as pessoas não acharem que isso é possível. A pessoa tem de agir com honestidade, né? Eu não quis votar, acabou. Não vou fazer de conta que eu estou em outro lugar. Até porque, tecnicamente, é impossível, né? Você dar esse drible no geolocalizador. E segundo, que não é correto, né? Vai lá depois e diz, eu não quis votar e acabou. Paga aí R$3, alguma coisa. 2 turnos, R$7. Mas o Congresso... Eu me lembro em debates com parlamentares no estúdio da Bandeirantes, levantar essa questão para vários deles, voto obrigatório, e o que me irritava era o padrão da resposta. Não, o brasileiro não está pronto. Sabe a tutela, Ronald? Sabe? A criancinha não pode ter essa liberdade. Sabe aquela mentalidade tutelar, né? É a infantilização do tema, né? É.